Então é isso, Camilo. Quando você quiser começar, fica à vontade. Oi, gente. Tá... Vocês estão vendo a apresentação, né? Eu vou colocar em tela cheia. Tá em tela cheia para vocês? Sim. Então tá. Então, eu fiquei de apresentar esse artigo, é o Computational Psychometrics in Support of Collaborative Educational Assessments. Ele, assim como alguns outros que a gente já tem visto, também era um editorial de um número especial dessa revista, que é o Journal of Education Measurement. E essa daqui que está do lado é a autora, né? A Lina Dever, e ela é desse instituto aqui, a Act Next. Então, como um editorial, né, é um texto que ele foi dividido, uma parte que ela introduz um pouco a temática do número especial, né, que são vários artigos que vão falar, então, sobre como a disciplina de psicometria computacional pode ajudar no desenvolvimento de instrumentos educacionais para avaliar o construto de colaboração, como ela também tem uma parte um pouco mais descritiva, que ela fala, né, sobre quem são esses autores, o que que eles estudaram, o que que eles trouxeram de inovação dentro desse volume da revista que está sendo publicado. E daí, justamente, ela começa, então, introduzindo um pouco dessa questão do contexto educacional. Ela traz a questão, né, que tem uma demanda mais atual de que haja mesmo uma reforma na forma como a gente pensa a educação, né? Cada vez mais estão sendo valorizadas a avaliação de habilidades cognitivas e não cognitivas, subjacentes a vários processos que são importantes dentro do campo da educação, entre eles esse construto da colaboração, né? Então, é, é uma forma de entender não só, né, como as pessoas absorvem o conteúdo, mas como elas aprendem, como elas ensinam, como elas interagem, todas essas nuances, né? Então, a gente está falando especificamente aqui de como as pessoas trabalham em grupo para resolver alguma forma de problema. E ela até cita várias instituições assim recentes, né, o PISA, avaliações mais internacionais que têm mostrado essa demanda e têm começado a aplicar esse tipo de avaliação no cotidiano deles, né, de avaliações. E então, ela divide, né, em 3 subseções. Ela primeiro vai falar um pouco que tipo de dados têm sido coletados por esses instrumentos que avaliam a colaboração. Depois ela vai falar especificamente, né, meio que os 3 aspectos não estão ligados um ao outro, mas ela vai falar um pouco mais da disciplina de psicometria computacional, os métodos, né, e como eles ajudam na construção desses instrumentos, e por fim, ela introduz então um modelo estatístico para colaboração, né, para analisar aí os dados que esses instrumentos colaborativos trazem. Então, nessa primeira sessão, que ela vai falar um pouco do Data, Log Files and Data Dependencies. E daí aqui, acho importante que ela traz uma distinção de dados que são dados de process e dados de outcome. Então, o que que seriam esses dados de process? Eh, a gente está falando aqui de instrumentos para avaliar a colaboração que eles estão no ambiente virtual. Então, pensar que a colaboração como construto é algo que envolve, várias medidas, né. Então, quando você está colaborando com alguém, você está falando, você está negociando, você está respondendo oralmente, você está fazendo gestos, às vezes estão usando chats, né, com emojis, acrônimos. E todos esses processos, eles não eram, acessíveis aos pesquisadores até muito recentemente, quando as tecnologias passaram a poder fazer com que a gente conseguisse registrar todos esses processos. E de que forma a gente consegue fazer isso? Através desses arquivos logs, que eu fui pesquisar, né, e basicamente, parece que são marcas no tempo, então consegue colocar lá, por exemplo: "Ah, hoje, dia 7 de maio, a meio-dia, aconteceu isso, isso e isso". Então ele vai fazendo um registro de vários marcos temporais e o que está acontecendo naqueles marcos temporais. Então, nesse ambiente virtual, a gente consegue esses dados
dados process, que são dados muito detalhados, né, muito complexos de tudo que está acontecendo ali durante aquela situação de colaboração. E, por outro lado, a gente tem o dado também outcome, que daí é o dado um pouco mais clássico, assim, que a gente, em teoria, já está mais acostumado, que é, então, a resolução de um problema ou como você vai responder a algo. Então, geralmente, quando a gente está falando de um setup experimental, né, científico, a gente está testando a colaboração, sempre vai ter alguma coisa assim. Então, tipo, como esses participantes vão colaborar para conseguir atingir algum objetivo. Então, esse é um outro dado, né? São esses dois tipos de dado que geralmente esses instrumentos de colaboração conseguem medir. E ela até coloca, né, que tem uma interdependência entre esses dados. Você pode estar avaliando os dados process de um único indivíduo que está ali sendo avaliado no processo colaborativo, ou do grupo como um todo, e da mesma forma do outcome. Então, aquele indivíduo ele se aproximou mais da resolução do problema, ou o grupo como um todo se aproximou mais da resolução do problema. E daí, falando então um pouco da parte, né, de como a psicometria computacional entra, ela começa definindo, né, um pouco o campo. Ela fala, né, que foi um campo que foi desenvolvendo organicamente, até para ajudar nesses novos testes que estão em ambiente virtual, né, simulações, gamificações e tal. E é um campo que mistura método de análise de dados da ciência da computação, teoria estocástica e a teoria psicométrica. Então, eu fui procurar também, porque eu nunca tinha visto essa palavra antes, estocástico, e daí eu achei algumas definições, mas depois eu vou adorar ouvir, acho que do professor Alexandre, assim, deve saber explicar bem melhor que eu, mas que seria um pouco a contraparte probabilística de um processo determinístico. Então, o que eu entendi, né, que você tem um sistema que você conhece o início dele, você sabe como ele começa. E processos estocásticos, eles meio que vão testando a probabilidade depois, né, desse início conhecido, do que pode acontecer depois. Então, a evolução de sistema no tempo, mas daí envolve um pouco de probabilidade. E ela apresenta essa figura aqui, né, a figura central, acho que do editorial, e eu vou explicar um pouco ela no próximo, mas daí só para trazer o que essas siglas do lado significam, né? ECD, aqui do lado direito, isso, Evidence Centered Design, e do lado esquerdo, ML, ela está se referindo a Machine Learning, e DM, Data Mining. Então, basicamente, uma figura que ela pode ser lida, né, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. São processos que eles estão um complementando o outro. Então, aqui na parte, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas eu vou, né, na primeira parte, Psychometric Models, ela fala justamente de pegar, então, o que os pesquisadores já geralmente fazem, né, pegar a teoria psicométrica, os construtos, pegar a teoria baseada, né, aí nas evidências e construir um instrumento colaborativo. Daí, o que acontece? Esse instrumento colaborativo, construindo com base na teoria, ele vai ser rodado num teste piloto. Então, um piloto com os participantes, e daí a gente vai ter essa questão dos dados, né? São os process e o dado outcome. E os dados process, eles são muito densos, né? Eles são muito detalhados. Daí a gente vem aqui para a parte de baixo da figura, né, que é multimodal data. Você tem tantos vídeos, você tem o chat, você tem o áudio, você tem aquele log data. E daí, tudo isso você consegue passar através de algoritmos supervisionados ou não supervisionados e pedir para ele fazer o DM, que é o data mining, né? E daí ele vai conseguir formar clusters, classificações, vai conseguir extrair features. Então ele vai buscar ali padrões que podem estar nos seus dados. E daí, através, né, dessa análise que o algoritmo fez para você, você pode perceber que você consegue extrair ali novos elementos para você incorporar na sua teoria psicométrica inicial, né, que é literalmente testou na prática e talvez você tenha percebido algo que não tinha ocorrido antes.
que é o que ela está chamando aqui de Mind-Level Representation, aqui. Então, com isso, você consegue novamente reformular o seu modelo psicométrico e ir ajustando o seu instrumento para ele ficar cada vez mais refinado e conseguir, né, avaliar a colaboração de uma forma mais coerente. Então, é um pouco esse jogo, assim, ele vai tanto de cima quanto para baixo, né, essa figura. E ela fala um pouco também que esse jogo de interdependência dos dados, eles estão muito ancorados nos modelos de item de resposta, né? Teoria de resposta ao item, e nos modelos Bayesianos, rede network Bayesianos, e nos métodos estocásticos, no caso também Markov ACTR. Eu também fui procurar atrás, né, para poder saber um pouco mais o que eram esses métodos, e eu entendi que eles são um pouco essa questão de você ter pressupostos, e daí os seus próximos, né, os próximos acontecimentos, eles dependem desses pressupostos anteriores que você assumiu. Então, tem sempre essa questão, né, que a gente sempre pensa no Enem, né? Ah, ele acertou a questão anterior, então tem uma progressão, assumindo que ele acertou, que ele sabe a fácil, a médio, a difícil, a questão fácil, médio, difícil. Então, um pouco assumir algumas coisas para você conseguir depois ver como vão progredir os restantes acontecimentos. Mas, de novo, é uma parte que eu vou aceitar uma ajuda mais aprofundada. E, por fim, a autora, né, apresenta um método estatístico que foi desenvolvido por esses dois autores aqui embaixo, o Davier e o Halpin, em 2013, que, considerando, né, que a gente tem os dados de process e os dados de outcome, eles propõem uma análise estatística, que é chamada de Kullback-Leibler, e que visa medir, então, a divergência entre as distribuições marginais e a distribuição conjunta dos dados. Então, por exemplo, acho que fica mais fácil conhecer outro slide aqui. Os dados de outcome deles, né? Então, outcome, a resolução de problemas, ela é definida em função da sequência de ações completas de cada membro do time. Então, o score total do grupo é a soma dos outcomes de cada membro. Então, o quanto que eles conseguiram resolver os problemas que eles podiam. Se a gente está falando de um grupo que ele é independente entre si, então eles não colaboram um com o outro, o score total do grupo ele vai ser igual a zero. Então é um grupo independente, ele não está colaborando entre si. É a simples soma dos scores que cada um individualmente conseguiu atingir. Então, cada um resolveu o problema individualmente, mas eles não colaboraram. Então, um instrumento, né, idealmente, se você quer ver colaboração acontecendo, essa análise estatística, ela tem que dar maior que zero, esse valor de K aqui. Porque quer dizer que não só a soma do outcome de todos os membros foi positiva, mas você também teve um outcome do grupo. Então, o grupo como um todo conseguiu resolver o problema. E, né, e se você tem um valor, né, diferente disso, né, se você vai para valores menores, ou acho que negativos, você vê que é um grupo que nem os indivíduos conseguiram resolver assim, as tarefas que eles tinham. E é isso. Um pouco isso que o artigo apresentou e um pouco do que eu consegui, acho que, transmitir para vocês. Obrigado, Camila. Então, se você quiser ir nos artigos desculpa, nas slides que você comentou que tinha algumas dúvidas, né, a gente pode começar a discussão por eles. Eu também já Achei que estava sem ideia. Acho que é o anterior ainda, né? Questão do estocástico, né? O que é um processo estocástico? Isso é uma terminologia que vem muito da estatística, e ele está dentro do âmbito de série temporal. Tá? Isso é um elemento importante,
para a gente entender o tipo de dado e por que ela faz essa introdução com o processo de log data, né, que seriam dados de registro de software, data log e outros termos que ela usa. Então, o processo estocástico, ele literalmente está se referindo a um processo que, como a Camila colocou, tem um início conhecido, ou seja, você imputa as condições iniciais e, a partir daí, todo evento ele vai ser ele é um processo randômico, tá? Ele não necessariamente vai estar condicionado ao passo anterior, mas ele pode ter uma dependência no passo anterior. Então, lá no final, quando ela faz a apresentação daquela dependência ou não, né, ela usa uma estratégia para poder dar um índice de dependência, de interdependência ou de independência das ações num processo colaborativo, uma prova mesmo colaborativa. Imagina, a gente tem que, quando ela fala de atividades colaborativas, é como se fosse uma tarefa de ciências em que eu tenho que colocar 3 pessoas de um grupo para resolver aquele problema. E aí eu consigo mensurar todas as ações que eles estão fazendo. Tá? Então, essa é uma ação ao longo do tempo, é uma série temporal. Por quê? Começa com uma condição inicial, ninguém se interrelacionou ainda. E aí todo o processo de interação, de fala, de construção, de tentativa, tudo que vai acontecendo ali, se eu consigo registrar com essa estampa do tempo que eles chamam, né, o timestamp, então eu ponho lá geralmente a data, né, mais a hora. Vocês já devem ter visto esse tipo de variável. A data e a hora, eu consigo ter uma sequência temporal, recuperar a sequência temporal desses eventos. E eu consigo analisar esse tipo de processo. Tá? Então, seria uma construção de um processo estocástico na psicologia ou na educação, aqui no caso, mais especificamente na educação. Só para ficar mais claro, o que é um processo estocástico? Na economia, o valor da ação ao longo do dia, do mês, do ano, ou o valor da moeda, aquela flutuação que tem, por exemplo, do valor do dólar. Aquilo é um processo estocástico. O ponto futuro, ponto mais 1, né, D mais 1, X mais 1, enfim, você não sabe o que vai acontecer, é um pouco randômico ali, tanto que não tem como prever o próximo passo que vai acontecer. A gente até queria, né? A gente queria comprar a ação já sabendo que ela vai subir, para poder ganhar uma grana. Mas a gente não consegue. Então, o que ela coloca é que esse comportamento, ela parte desse pressuposto de que esses processos que estão sendo avaliados por esses sistemas com base ou com um aporte tecnológico, quando eles estão sendo distribuídos ao longo do tempo, seria o dado do processo, ele é um processo estocástico, ou seja, ele não tem uma previsibilidade sobre o próximo passo. Ficou claro, pessoal, o que significa? Então, esse é um tipo de dado importante, isso vai condicionar um pouco do que a gente tem que pesquisar, para quem quiser pesquisar do ponto de vista mais estatístico, né, que área que a gente tem que trazer, ou que tipos de técnicas nós podemos pesquisar de outros campos de aplicação para começar a trabalhar esse tipo de dado, que é o dado que a Camila trouxe, né, que ela divide em dado de processo e dado de saída, que seria o outcome, né? O que é um dado de saída e o que é um dado de processo? Isso daqui precisa ficar bem claro, porque é aqui que tem um ganho importante da psicometria computacional e aqui que as perguntas elas vão ficar mais claras do que nós podemos trabalhar do ponto de vista computacional ou com a psicometria clássica. Tá? Quase tudo que a gente fez de psicometria até hoje foi pensando no produto, que é um outro termo que eu gosto de usar em vez de saída, tá? Eu gosto de usar outcome como produto, uma tradução que não é objetiva, mas para mim é mais precisa. Ele é produto de todas as ações que a pessoa precisou tomar, seja elas cognitivas, comportamentais, simbólicas, enfim, de qualquer natureza do funcionamento mental, para resolver aquela tarefa que foi proposta. Tá? Então, quando eu for fazer uma avaliação de alguém, eu vou propor algo. Você tem que responder esse item, você tem que responder essa tarefa, você tem que construir um quadrado, qualquer que seja aquele elemento. O que eu vejo tradicionalmente? O produto dessa ação que o indivíduo precisou realizar para conseguir responder aquele instrumento. E eu qualifico a saída dessa resposta como
boa, certo, errado, ótimo, excelente. Então, isso que é um produto. Eu só vejo o resultado final. E aí, o que a psicometria computacional está trazendo é uma abordagem mais estruturada, mais preocupada em olhar as ações. O que foi feito durante o processo de resposta. Então, qual que foi o caminho que aquele indivíduo tomou para ele chegar até o produto? Então, isso que é a grande inovação desse campo. Essa que é a grande diferença, que é a contribuição, diria, em relação à psicometria tradicional. E ela não nega. Então, é uma teoria que ela busca adicionar métodos e epistemologias, né? Então, aspectos teóricos, de interpretação, todos esses elementos, mas também métodos que vão olhar, que permitem olhar a saída, integrando com os métodos tradicionais da psicometria, mas com novas técnicas que permitem olhar o processo e o que aconteceu naquele processo. Tá certo? E aí, Camila, se você puder passar para frente o slide, eu vou aproveitar da sua apresentação. Beleza. Com essa figura, que realmente é a figura central do editorial em que ela apresenta esse campo. Né? O que tem se mostrado assim, mais importante para mim, do ponto de vista de desenvolvimento teórico até o momento, que já está mais consolidado? Quando ela apresenta essa figura, que está aqui na apresentação, ela apresenta dois processos, um processo iterativo. Não, iterativo, desculpa. O que é uma iteração? Sem um N mesmo. Tá? É um processo que ele é circular. Então, ele vai cumprir uma determinada tarefa até um certo ponto, e aí ele cumpre um outro conjunto de tarefas e volta para o ponto inicial. E vai tendo esse comportamento circular. É isso que ela coloca com essas setas ascendentes e descendentes. Então, ela até qualifica esses processos. O processo ascendente, ou seja, bottom-up, e o processo descendente, top-down. É bem a semelhança que ocorre, por exemplo, nas neurociências, no cérebro. Né? A gente fala de processos que vêm lá da percepção até a sensação e processos que vão da sensação à percepção. Nesse caso aqui, tem esse tipo de circularidade. E aí, o que é? Ela fala que é o ponto de partida. Tá? E eu acho que isso é muito relevante para a gente entender como que a gente pode estruturar um desenho dentro dessa abordagem da psicometria. A gente tem que partir dos modelos psicométricos, que são modelos também teóricos. Então, todo modelo, toda a construção de uma metodologia, de uma abordagem, de um experimento em psicometria computacional, ele deve partir inicialmente do modelo. Eu tendo ou não o dado disponível. Tá? Qual é o modelo teórico, psicológico, psicométrico, biológico, enfim, que eu quero testar com essa abordagem? Porque esse modelo vai me dar as bases para eu construir as hipóteses que vão ser testadas. Tá? E por que, então, a gente, nas coisas da psicometria clássica, a gente não trabalharia dentro da psicometria computacional com uma abordagem exploratória. A gente não faria isso. Exploratória clássica, que é aquela que eu tento encontrar as relações dentro dos dados. Eu já partiria para uma abordagem que classicamente seria chamada mais como confirmatória, que é o quê? Eu já tenho assertivas, hipóteses, coisas que eu quero testar com aquele conjunto de dados. Então, eu já tenho um pensamento que é mais orientado à hipótese, tá? Do que livre, vamos dizer assim, não orientada à hipótese, orientada à explicação, ou a explicar as relações que eu encontro nos dados. Isso é uma abordagem importante para a gente entender. Por que isso é necessário para esse conjunto de informações? Porque quando eu venho, já vou falar um pouquinho dessa descendente, tá? do ECD e do Psychometrics aqui. Quando eu chego nos dados multimodais, eu hoje tenho muito volume de variáveis para observar e de dados mesmo, de amostras de dados, bancos de dados muito extensos. Então, se eu parto de uma perspectiva exploratória pura, eu estou muito mais suscetível a errar, porque eu vou encontrar num conjunto de dados, eu posso encontrar um monte de correlação espúria, eu posso encontrar um monte de associação que não faz sentido se eu vou extrapolar, se eu vou tentar generalizar.
eu vou ter um custo computacional para analisar muito grande. O que é o custo computacional? Quando eu vou fazer uma análise de dados em cima de um vídeo, eu vou gastar muito tempo. Né? Mesmo que sejam coisas simples que eu preciso fazer. Então, eu preciso construir. Eu quero. Né, o Matheus estava analisando o vídeo, né, para o mestrado dele. Quanto tempo que ele não ficou para corrigir cada conjunto de vídeo que ele fez, e eram vídeos curtos. Então, isso é um custo. E aqui foi um caso, foi hora humana. Mas quando você vai passar isso para um computador fazer a análise, né, o software estatístico fazer a análise, isso tem muito custo. E aí, dependendo do volume de dados que você está tratando, da complexidade do processo e a complexidade das variáveis, isso se torna impraticável. Tá? Então, por isso que a gente está saindo de uma perspectiva, uma tradição que é muito mais exploratória, de vou ver o que deu e aí eu explico, para uma muito mais orientada para a teoria e para o modelo. Ó, dentro desse modelo, com essas condições, como essas assertivas, eu quero testar essas hipóteses específicas. Tá claro isso? E aí, na descendente aqui, o que é bacana, né, esse Evidence-Centered Design é um design, é uma abordagem que ela veio antes da psicometria computacional, da construção de tarefas educacionais centradas em evidências. Já com essa perspectiva mais assim, ó, o que eu quero observar dentro de um processo educacional. E aí construir a tarefa dentro desse framework. Esse framework, hoje, ele é o que tem mais sucesso para a construção de experimentos em psicometria computacional. Até porque um dos desenvolvedores desse método é também dos desenvolvedores um dos precursores da psicometria computacional. Então, eles casam bem, tá? Quer dizer que é o único método que eu vou ter para construir as tarefas, as avaliações, os experimentos? Provavelmente não. Hoje tem um campo extenso aí para poder até discutir essas novas abordagens, novos processos. Mas é o mais consolidado. Então, por isso que aqui em 17 ela usa isso, mas se você pegar agora em 2024 as publicações, ele é um método, então, que está mais referenciado. Tá? Isso que é o ECD. E aí, para o processo top-down, é basicamente assim, a partir do momento em que eu tenho umas hipóteses para testar, eu modelei o dado que eu preciso, por meio, por exemplo, o dado, o experimento, a forma como eu preciso produzir essa informação por meio de um design como o ECD, então depois eu preciso fazer a análise desses dados. Como esses dados eles têm características, né, distintas dos dados clássicos da psicologia, então eu precisaria ter novas técnicas, trazer novas técnicas, novos meios de analisar esses dados. E isso foi feito por meio da inclusão das técnicas de ciências da computação. Então, mineração de dados são técnicas de redução de dimensionalidade. Então, a gente já fazia isso usando análise fatorial, mas para fazer análise fatorial aqui, não casa bem. Ou não orna, como diriam, não orna bem o negócio. Então, eu tenho técnicas de redução de dimensionalidade, que geralmente envolvem mineração de dados, dentro desse campo de mineração de dados, que eu uso aqui com o mesmo objetivo. Ou com outros objetivos que, como análise de processo, de desempenho, vão me permitir trazer. Machine Learning tem a ver com a extração, então, de padrões dentro de conjuntos de dados complexos. É isso que as técnicas fazem, em geral. Esse data mining, ele faz o quê? Porque o machine learning, beleza, ele vai extrair padrões. O data mining vai extrair o quê? O data mining vai fazer redução de dimensionalidade, muitas vezes. Então, Mas baseado no quê? Em padrões também? Pode ser, por exemplo, uma técnica de data mining é clusterização. Então, se você fizer um K-means, é uma técnica que está dentro do arcabouço de data mining. Então, é mais uma questão de nomenclatura, de a gente trazer técnicas que às vezes a gente até já usava, não com esse mesmo rótulo, mas que fazem parte. Só que você tem alguns outros tipos, assim, tem Vector Machine Boosting, que é VMB. Então, a gente trabalha com uma técnica de edição que trabalha com dados muito grandes, com bancos de milhões de registros. Então, aí são algumas técnicas que são semelhantes em termos de propósito, mas que usam outras denominações matemáticas porque elas foram desenhadas para trabalhar com muitas variáveis e muitos casos. Tá? Um K-means para um banco desse, ele, em tese, ele vai até chegar no resultado. Talvez não vai ser bom, mas ele vai demorar muito porque o algoritmo não é otimizado para trabalhar com esse formato.
Tá? Ficou mais claro? Acho que sim, é porque eu fiquei pensando, pô, tudo bem, ele precisa, para ele tirar um dado dali, ele precisa encontrar alguma coisa que se repita, né? Tipo, alguma coisa. Eu fiquei pensando que, tipo, no fim, todo mundo tá procurando um padrão nos dois, entendeu? Tanto o machine learning quanto o data mining. Porque ele precisa encontrar algo que se combine. Como é que ele vai reduzir aquelas dimensões se ele não. Então, Sim. Mas, no caso, beleza. Machine Learning vai trabalhar mais com modelos preditivos, em geral. Tá? Modelos preditivos ou de categorização. No caso do Data Mining, você tenta encontrar qual seria ali, componentes que teriam correlações que seriam explicadas por um mesmo processo subjacente. Então, o que governaria a variabilidade, variação daquele conjunto de dados? Tem outras técnicas que, por exemplo, que são inspiradas, por exemplo, que é o caso do K-means e outras técnicas de clusterização, que elas trabalham diferente assim, qual seria o centroide, ou seja, um dado central representativo de um conjunto de dados numa hiperdimensão. Aí você faria, por exemplo, a distância deles para um ponto no espaço, esses dados estão mais próximos dimensionalmente, no espaço, né? E aí a gente conseguiria depois interpretar se aquilo se essa proximidade representaria o governo o fato de serem governados por uma mesma dimensão ou não. Mas não estariam predizendo ou categorizando nada. Eles só estariam mais perto mesmo. Tá? E tem essas nuances que vão fazendo essas diferenças para as técnicas. Mas, assim, do ponto de vista central, o mais importante é você olhar o objetivo da técnica. Até porque, muitas das vezes, você acaba fazendo técnicas concorrentes para verificar qual que elas conseguem trazer uma melhor explicação para aquele volume de dados. Que aí a gente usa ajuste, esses detalhes do modelo. Tá claro? Tá claro, pessoal? Tá muito fora, assim. E, do mesmo modo, esse é o ponto de expansão da teoria, né? Você vê que como é um campo recente, novo, até com essas técnicas, essa discussão que você trouxe, Ruth, né? Algumas dúvidas que você trouxe, são campos do desenvolvimento mesmo da técnica. Como que eu posso usar essa técnica? Que tipo de informação ela vai trazer? Tudo isso que eu te falei vem da tradição da inteligência artificial, de outras análises. E será que na psicometria funciona do mesmo jeito? A gente pode interpretar do mesmo jeito? Será que tem o mesmo valor de informação? Aí entraria aquela discussão que a gente teve nas aulas da validade, da fidedignidade, todas aquelas propriedades psicométricas. Né? Que aí essa é a diferença. O método matemático, eu posso, igual a Ana trouxe lá para frente, né, no último trecho do artigo, um método que ela aplicou para tentar encontrar o grau de colaboração numa tarefa desse tipo, de colaborativa, uma tarefa educacional colaborativa. Então, beleza. Ponto matematicamente, aquilo fez sentido. E do ponto de vista educacional, das propriedades psicométricas, aquela medida ele tem realmente esse sentido interpretativo? Eu posso interpretar como colaboração? Ela não traz isso. E aí, essa é a contribuição que eu tenho tentado trazer para vocês, que a gente pode fazer, essa discussão que a gente tem que fazer. Então, de começar a questionar esses métodos matemáticos que têm sido empregados, se eles são suficientemente capazes de trazer uma informação que ela é útil para a gente, ou não. Porque, às vezes, você tem razão. Às vezes, você vai olhar, usar o método e falar assim, não, beleza, esse método não para isso, mas não quer dizer efetivamente isso, o produto daquele método matemático. Essa discussão está aberta e essa reflexão é importante. Sim. Tá bom? E aí, Camila, você tinha me feito mais uma pergunta? Era em qual? Meu microfone está aberto. Eu achei que eu tinha que sair da apresentação para falar. Era um pouco desse último ponto da análise estatística. Tá, então deixa eu ver. Acho que eu vou encerrar aqui. Acho que não tem mais nada da. Deixa eu ver se... acho que não tem mais nada específico. Acho que o ponto principal era dessas questões. E aí, os modelos, né, agora eu lembrei dos modelos, você falou de cadeia de Markov, etc. Essa Entra era outra nessa dúvida. fala que eu trouxe, né, de modelo de machine learning, de data mining, mas pode trazer outros métodos até da psicometria.
como que a TRI funciona para esse conjunto de dados? A gente entraria, não é o objetivo aqui hoje discutir, aí teria que fazer uma investigação mais profunda do tipo assim, qual que é o tipo de dado ou formato do dado que a técnica exige, entre aspas. Porque é uma conciliação que a gente sempre tem que fazer. Quando a gente vai fazer uma análise de dados, a gente precisa conciliar o desenho metodológico com o desenho do banco de dados. O que é o desenho do banco de dados? Eu conseguir coletar as informações, no caso, produzir as informações que eu preciso, né, as variáveis, no formato que eu preciso para entrar numa determinada análise que eu quero fazer, porque a análise de dados ela sempre pede, tem que ter o formato do dado desse jeito na entrada para que eu consiga gerar um resultado na saída. E aí esse é um pouco desse desafio. Assim, ela vem trazendo dados que têm uma característica técnicas de análise que têm uma característica que se conforma melhor com o padrão de dados estocásticos com base na experiência de outras áreas. Aí a gente tem que se questionar. E isso aplicado a dados de funcionamento mental é ou não apropriado? Tá bom? Mas eu acho que é isso. Tem coisas aqui. Então, a gente pode partir então para a apresentação da professora Jéssica? Beleza. Obrigado, viu, Camila? Melhoras aí. Só que eu trouxe 3. Obrigada. Sempre. Trouxe para mim. 3. Vocês estão vendo a apresentação, gente? A gente sim, mas eu não responder isso. Como está aparecendo? Tá. Sim, tá aparecendo aqui. Sim. Bom, gente, hoje então a gente vai começar, né, como a Alexandre falou, a gente vai começar a falar sobre a nossa revisão, que não necessariamente vai ser sistemática, mas para a gente dar uma passada no que são revisões de literatura. Esse daqui, na verdade, foi uma aula que eu dei na disciplina de metodologia aqui na pós, então ela, enfim, ela é bem mais longa do que eu acho que vai caber aqui, mas vamos ver até onde a gente vai chegar. Eu acho que a primeira parte, que é a parte mais conceitual, que é a parte que introduz um pouco sobre essa metodologia, né, de pesquisa, eu acho que já vai ajudar a gente a pensar um pouco os próximos passos da nossa revisão, né? Aqui vão ser os tópicos abordados que eu vou falar, mas eu não vou deixar para não dar spoiler da minha própria aula. E assim, falar um pouco do porquê que a gente, quais as motivações para fazer uma revisão sistemática. Primeiro, que o conhecimento científico tem aumentado muito, principalmente nas últimas 3 décadas, né? E isso por conta de inúmeros fatores que teoricamente são até relativamente conhecidos, como desenvolvimento tecnológico, maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, até mesmo crescimento populacional, isso tudo gera um aumento do conhecimento científico. Então, em 2020, foram publicados mais de quase 3 milhões de artigos mundialmente, sendo que 90% desses artigos eles são originários de países de renda alta ou renda alta média, né, justamente pela quantidade de investimento, né, pelo valor dos investimentos em pesquisas nesses países. E houve um crescimento anual de 4% nas publicações científicas em todo o mundo nesse período de 2010 a 2020. Assim, obviamente, a gente sabe que o conhecimento científico não necessariamente são artigos científicos, mas aqui só para a gente, artigos científicos é uma maneira da gente medir o crescimento do conhecimento científico, né? E as taxas de crescimento anual composto para países de renda média alta e alta foram 10% e 3%, ou seja, os países de renda média alta tiveram um crescimento maior do que os de renda alta. Inclusive, o Brasil ficou em 10º lugar, né? Aqui a lista, a primeira linha é tipo o mundo inteiro, a gente ficou em 10º lugar, então os países de renda média alta, eles começaram por conta de desenvolvimento científico e tecnológico, começaram a investir mais e começaram a ampliar o número de publicações. E isso na pandemia, então, foi um boom muito grande, né, por conta desse evento sem precedentes na humanidade. Eu acho que houve toda uma
uma motivação, um direcionamento de recursos para ampliar as pesquisas científicas, principalmente relacionadas à Covid. Aí esse gráfico aqui ele está falando mais ou menos o quanto seria o número de publicações estimadas relacionadas à Covid, e uma coisa que a Covid também trouxe foi esses fast reviews e publicações em pré-clics. Então, houve, como a gente precisava de respostas rápidas para a pandemia, obviamente, a gente não tinha todo aquele tempo moroso de fazer revisões temáticas, ou de fazer o processo de publicação, que pode demorar muitos meses. Então, essa questão do hábito de pré-click foi muito acelerada durante a pandemia. E a questão da revisão sistemática é por que eu falei do conhecimento científico? Porque vamos supor que nós somos gestoras ou gestores, aliás, somos da equipe técnica de gestores e gestoras de saúde. E aí o gestor, né, chega para a gente, que somos pesquisadores, e fala, qual é a melhor decisão? Vamos supor assim, nós estamos em 2021. Né? A pandemia começou em março de 2020, estamos no começo de 2021, já temos acumulado algum certo grau de conhecimento a respeito da epidemiologia, dos grupos de risco, de como lidar com a pandemia, como diminuir o número de hospitalizações, mortes, como diminuir o contágio. E já tem uma certa conhecimento, porém, a vacina ainda não está disponível para todo mundo. Né? E aí o nosso gestor chega para a gente e fala assim, qual é a melhor decisão a se tomar? A gente deve manter o fechamento ou reabrir as escolas durante esse ano letivo, durante 2021. E aí, por um lado, a gente pensa que manter o fechamento vai diminuir a transmissão do vírus, que, né, por consequência, vai resultar na redução da pressão sobre o sistema de saúde, vai reduzir as hospitalizações e mortes. A gente deve, por questões óbvias, proteger tanto as crianças como os professores, então devemos manter o fechamento da escola. E até aquele momento, né, assim como hoje em dia, a gente ainda não tem certeza quais são os efeitos de longo prazo da Covid-19, principalmente em crianças. Então, diante desses argumentos, a gente tenderia a manter o fechamento. Porém, também tem argumentos para a gente reabrir as escolas, que são, as crianças não são um grupo de risco para a Covid-19, isso ficou bem evidente até mesmo no começo da pandemia. Os efeitos negativos imediatos e de longo prazo sobre o fechamento das escolas no aprendizado no capital humano, a gente sabe que o prejuízo no aprendizado, diversas evidências que mostram prejuízo no aprendizado, e a gente não sabe como o prejuízo do aprendizado em etapas tão precoces da vida pode impactar nas gerações futuras. E também tem crianças que estavam em situação de vulnerabilidade social, que se alimentavam somente nas escolas, e que essas crianças, não só a alimentação, mas também uma certa segurança, que estavam expostas a violência dentro de casa e comunitária, e a escola era um ambiente de proteção. Então, também tinha esses argumentos para a gente reabrir as escolas. Então, diante disso, como é que a gente poderia decidir qual que é a melhor, o que fazer, né? Como a gente dá subsídios para o nosso gestor de como fazer essa decisão. E a verdade é que, como a gente viu, foi meio freestyle, entendeu? No mundo inteiro, cada gestor tomou uma certa decisão, e eu acho que essas diferentes decisões a gente consegue mapear agora, né, após a pandemia, a gente consegue verificar qual teria sido a melhor decisão naquele momento, para, quem sabe, né, ter subsídios para os futuras, tomara que não, mas pandemias, né? E tudo isso é baseado num conceito de saúde baseado em evidências. Aqui eu trouxe o termo de saúde baseado em evidências, mas também a gente pode pensar em educação baseada em evidências. Então, todas as áreas assim, que tangem o nosso programa de pós-graduação baseadas em evidências. Mas a saúde baseada em evidências, ela é um termo que foi derivado da medicina baseada em evidências. Então, o termo medicina baseada em evidências foi criado primeiro. E aí, depois, entendendo que a medicina baseada em evidências não contemplava todos os aspectos relacionados à saúde de uma pessoa, eles ampliaram o termo para que agora virou saúde baseada em evidências, né? Então, vou ler aqui, porque essa é uma definição de um livro, que é a saúde baseada em evidências. Quanto ao seu aspecto acadêmico-científico, informe a produção, a síntese, e aí que a gente fez na revisão sistemática, a interpretação e o relato adequado das evidências para apoiar e reduzir as incertezas na tomada de decisão em saúde. Quanto ao seu aspecto pragmático, a saúde baseada em evidências fornece elementos que subsidiam assistência, gestão, transmitindo e adaptando, por meio de um olhar crítico, os resultados dos estudos científicos para o cuidado em saúde. Eu acho que essa parte do transmitindo e adaptando ela é bem importante, porque quando nós, né, pesquisadores,
temos uma descoberta científica, escrevemos aquilo num formato de artigo científico, aquela é uma evidência científica. Mas como pegar essa evidência científica e traduzir esse conhecimento para algo que chega até os pacientes, que chega até as populações? Não necessariamente isso é um processo direto, né? Envolve uma série de elementos que, se não for visto de modo multidisciplinar, aquilo não vai ser, muitas vezes, o melhor para os pacientes, entendeu? Então, algumas evidências testadas em laboratório, em ambientes controlados, eles não necessariamente resultam em ganhos reais para os pacientes. E aí, a saúde baseada em evidências, ela tenta olhar para todos esses aspectos da tradução do conhecimento para que essas evidências, de fato, gerem ganhos para a população. Então, a saúde baseada em evidências, ela se baseia em epidemiologia clínica, gestão do conhecimento, pensamento crítico em saúde e tradução do conhecimento. E ela leva em consideração as melhores evidências possíveis existentes. Então, quando a gente, por exemplo, uma revisão sistemática, você vai olhar diversos fatores da qualidade daqueles estudos para pensar essa evidência desse tratamento, por exemplo, ele controla todo para muitos vieses, então ele tem uma amostra grande, representativa. Então, essa evidência nós acreditamos que é a melhor possível para ser utilizada. Mas a saúde baseada em evidências também olha para as características do cenário e contexto do cuidado. Por exemplo, a pandemia de Covid-19 foi um evento com características muito peculiares, que não dava necessariamente para a gente ver só as melhores evidências possíveis. Como eu disse na questão da escola, teoricamente, é melhor que se fechar as escolas, mas não é tão simples assim. A gente tem uma série de outros fatores que permitem a gente pensar que talvez reabrir as escolas fosse o melhor cenário, fosse a melhor escolha naquele cenário. Isso é também muito importante, a experiência do profissional. Então, quando a gente pensa em saúde baseada em evidências, a gente não pode deixar de lado a experiência clínica de médicos, ou então a experiência profissional de professores, docentes, dos profissionais envolvidos. E isso ainda é mais importante que os valores e as preferências dos pacientes. Muitas vezes a gente classifica os pacientes como um sujeito passivo, né, que só recebe as intervenções, mas na verdade ele tem um papel muito ativo em dizer as escolhas e as preferências baseadas nos valores e crenças que eles têm. Então, usando esses 4 conceitos, a saúde baseada em evidências tenta traduzir as evidências científicas em ganhos para os pacientes. E aí, quando a gente pensa qual é a melhor evidência científica possível, a gente tem esse triângulo, que é o triângulo clássico da hierarquia das evidências científicas, no qual a base da pirâmide são, teoricamente, estudos com menos, com evidências científicas mais fracas, e o topo da pirâmide são os resultados de pesquisa que têm evidências mais fortes. Então, a gente começa com casos, case reports, papers de opinião, cartas, em seguida para testes em animais, depois estudos transversais, estudos caso-controle, estudos de coorte, estudos clínicos randomizados e, por fim, teoricamente, as meta-análises e revisões sistemáticas. Porém, também, como tudo na vida, eu gosto de chamar atenção para não seguirmos cegamente esse triângulo. Porque se você tem um estudo, por exemplo, um caso controle, que teoricamente está mais para baixo da pirâmide do que o estudo clínico randomizado, mas esse caso controle, ele é muito mais transparente, ele controlou para muito mais vieses, ele deixou transparente todas as limitações dos estudos dele. Então, é um estudo muito mais robusto. Ele, para mim, ele ganha de um estudo clínico randomizado mal feito, em que a gente não sabe como aqueles pacientes foram recrutados, em que esse estudo clínico randomizado não controlou os viés, não fez o balanço correto, a randomização foi mal feita. Então, por mais que a gente use essa hierarquia, né, esse triângulo de hierarquia das evidências, como recurso didático, eu acho que é importante, como pesquisador, ter um pouco de crítica em relação a isso. E aí, essa imagem aqui, né, eu peguei de um blog que ele fala dessa hierarquia, ele fala o que não pode ser considerado como evidência científica. Vídeos no YouTube, evidências anedóticas, feeling, né, tipo, sei lá, os instintos parentais, blá, 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 essas coisas, só que, né, lembrando que eu trouxe essa imagem de um blog, então, teoricamente, o blog também não pode ser considerado uma evidência científica, mas foi didático. E aí que a gente entra nas revisões sistemáticas, então, né? Então, quais são as motivações para a gente realizar essa revisão da literatura? A gente consegue, por meio desse mapeamento metodológico sistemático da literatura, a gente identifica lacunas no conhecimento existente,
Então, de repente, sei lá, a gente percebe que tem um campo ali de... A gente faz revisões sistemáticas sobre as intervenções para promover o desenvolvimento socioemocional das crianças. E a gente percebe que, na verdade, todos os estudos que fizeram essas intervenções, eles têm vieses, eles têm uma qualidade metodológica baixa. Então, a gente identifica que é necessário um novo estudo que talvez lide com os vieses daqueles outros estudos de maneira mais robusta para a gente ter uma evidência científica melhor. Então, sintetizar e resumir evidências sobre um determinado tópico, estabelecer uma base teórica para o estudo, gerar novas hipóteses de pesquisa, fornecer uma visão geral do estado atual da pesquisa em uma área específica e subsidiar desenvolvimento de políticas públicas ou práticas clínicas. Então, basicamente, quando você conduz uma revisão sistemática, você fica quase uma expert naquele tópico, porque você consegue mapear quase tudo que foi publicado sobre o assunto. Só que a revisão sistemática ela é um dos tipos de revisões de literatura que existem, né? Aqui eu trouxe um quadro esquemático, né, que fala mais ou menos de todos os tipos de revisões que existem. E eu vou passar rapidamente por eles, porque, na verdade, eu acho que isso é mais como uma forma de consulta, não precisa ser, né, vocês não precisam gravar nada agora. Mas só para vocês conhecerem, a gente tem a revisão narrativa. A revisão narrativa, normalmente, é aquela revisão que a gente faz nos nossos projetos de pesquisa. Então, é a nossa introdução, né, de um projeto de pesquisa. E ele é meio que a revisão que mais sofre o viés do pesquisador. Então, quando a gente recebe um projeto de pesquisa, a gente não seleciona todas as evidências possíveis, a gente seleciona aquelas que a gente quer colocar no nosso projeto de pesquisa. No geral, para fortalecer um argumento que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu quero dizer que o meu estudo ele vai analisar o tópico A, eu tenho que mostrar por que estudar o tópico A é importante, quais são as lacunas do tópico A, e não todas as evidências possíveis sobre o tópico A. Então, essa é a revisão bibliográfica jornalística dos nossos projetos de pesquisa. E é um método informal e subjetivo de revisar a literatura. Já a revisão sistemática, que é essa que a gente está falando, ela é um método rigoroso, explícito e reprodutível. Então, qual que seria a diferença, por exemplo, da nossa revisão narrativa para uma revisão sistemática? Que se a gente estiver conduzindo uma revisão sistemática, a gente tem que seguir alguns guidelines bem rígidos sobre como conduzir essa revisão sistemática. Todo o processo ele tem que ser explícito e transparente, então a gente tem que falar passo a passo das coisas que a gente está fazendo. A gente tem que mostrar os números dos artigos recuperados, a gente tem que mostrar quais são as palavras-chave que a gente está buscando. Então, ele tem que ser transparente, o mais transparente possível. Então, isso já é um sinal de alerta, quando vocês estiverem em uma revisão sistemática que não é transparente em alguma das etapas, ela também é um red flag para, tipo, tome cuidado com essa revisão sistemática. Porque uma revisão sistemática bem feita, ela é tão transparente e reprodutível que se outro pesquisador fizer a mesma revisão, vai chegar nos mesmos resultados. E o objetivo dela é mapear, avaliar criticamente e sintetizar todas as evidências disponíveis que respondam a uma determinada pergunta de interesse. Numa revisão sistemática, uma etapa obrigatória é essa avaliação da qualidade dos estudos primários incluídos. Isso é uma característica obrigatória de uma revisão sistemática. Então, não basta a gente sintetizar a evidência que existe, a gente tem que dizer se aquela evidência ela foi gerada com qualidade alta ou baixa. E, por fim, há a possibilidade de uma meta-análise ao final. A meta-análise é uma síntese quantitativa do tamanho de efeito esperado naquela nossa pergunta de pesquisa. Mas isso eu também acho que posso falar mais para frente, senão fica muito conceito. Uma das coisas também que, ou tipo de revisão que também cresceu muito durante a pandemia, é essa revisão sistemática rápida. Ela também é um método rigoroso, explícito e reprodutível, porém, com o intuito de acelerar a publicação de uma revisão sistemática sei lá, em contextos em que é necessária que essa evidência seja sintetizada de forma rápida, alguns atalhos são utilizados para acelerar esse processo de revisão, que, por exemplo, se reduz a quantidade de bancos de dados que você pesquisa, ou a seleção e extração de dados são feitas apenas por um pesquisador ao invés de dois, porque no revisão sistemática você precisa fazer as extrações por 2 revisores, né? Então, por apenas um revisor, ou você usa uma grande equipe gigante em que você divide vários pares de revisores para fazer a análise dos artigos ao mesmo tempo. Então, são alguns atalhos que você usa. Aí nós temos a revisão de escopo, né? A revisão de escopo, ela tem o objetivo de sintetizar as evidências disponíveis sobre perguntas de pesquisa amplas e complexas. Elas visam também mapear as evidências e identificar principais conceitos, teorias e atos do conhecimento sobre um tópico.
A revisão de escopo, ela também é um processo estruturado, replicável e transparente e não tem a necessidade de avaliar a qualidade das evidências. Então, por exemplo, nesse caso da revisão de escopo, é quando um campo do conhecimento, ou ele está muito incipiente, a ponto da gente não ter muitos estudos com tamanho de peito, ou muitos estudos que a gente que tragam novos conceitos e tragam novas perspectivas sobre aquele assunto, ao invés de ser aqueles estudos clássicos que a gente conhece. Então, é uma revisão um pouco mais ampla. E é muito parecido, né, bem similar com a revisão de escopo, a gente tem a revisão integrativa, que visa integrar diferentes resultados de pesquisa sobre um tópico, de modo que novas perspectivas possam ser geradas. Ela é uma boa opção para identificar como diferentes áreas tratam de um mesmo tópico. É um escopo amplo, incluindo uma variedade de tipos de estudos de metodologias. Então, enquanto a revisão de escopo, por mais que ela não faça, ela também é ampla, a revisão integrativa ela pode, inclusive, usar conhecimentos de áreas distintas. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma revisão sobre educação. A gente pode pegar artigos tanto da educação, como da saúde, como da economia, e cada uma dessas áreas, ela trata a educação de uma forma diferente. Só que uma revisão integrativa, ela vai buscar todas essas áreas para unir, para dizer qual é o estado da arte daquele assunto em determinado tema. Enquanto a revisão de escopo, no geral, ela se atenta apenas a uma área específica. Então, essa seria mais ou menos a diferença entre revisão de escopo e revisão integrativa. Na revisão integrativa, a gente também pode utilizar diversos estudos. Então, a gente, diversos desenhos de estudos, usando só um tipo de estudo específico. Então, às vezes eu posso colocar evidência de estudos em animais, evidência de estudos em humanos, simulações, para fazer essa revisão integrativa. E, por fim, outro tipo de revisão que existe é a revisão guarda-chuva, que é a Umbrella Review, que ela tem o objetivo de... É basicamente uma revisão sistemática de revisões sistemáticas. Como muitas vezes as revisões sistemáticas, elas são conduzidas por diversos grupos diferentes, com um olhar bem específico sobre o tema. Às vezes as revisões guarda-chuva, que, por exemplo, existem 1 milhão de revisões sistemáticas sobre, por exemplo, o impacto dos maus tratos na saúde mental de crianças. Existe 1 milhão de revisões sistemáticas sobre isso. E cada uma com uma especificidade. Então, tem autores que resolveram ver só abuso físico, tem autores que resolveram ver só abuso sexual, tem alguns autores que viram em crianças de 1 a 5 anos, tem autores que viram na adolescência. E diversas revisões sistemáticas sobre essas perguntas. Quando eu vou realizar uma revisão guarda-chuva, eu pego todas essas revisões sistemáticas para sintetizar em uma só revisão sistemática e fazer um efeito de estimativa conjunto com todas as revisões, né? Então, ela é basicamente sintetizar e resumir os resultados de várias revisões sistemáticas e mentais sobre esse tópico específico. Aqui também é um resumo das diferenças, né, dos tipos de revisões que existem. Eu não vou passar novamente nisso, eu acho que mas fica só como um material de apoio, caso alguém esqueça, né, porque é muito tipo de revisão e é bem complexo de gravar. E aqui seria um passo a passo, né? E aí eu não sei nem se cabe a gente falar disso agora. Eu acho que eu talvez vou passar até a questão. Então, eu acho que aqui eu vou até a formulação da pergunta de pesquisa, que eu acho que é o que interessa para a gente nesse momento. Depois que a gente definir a nossa pergunta de pesquisa, fechar o grupo que está interessado em fazer, eu acho que aí a gente começa a dar seguimento, eu posso, né, dar o resto da aula. Então, como eu disse, a revisão sistemática ela é um método de revisão cujo objetivo é reunir todas as evidências empíricas publicadas que se encaixam em critérios de elegibilidade pré-especificados para responder uma questão bem definida, de pergunta específica para avaliar intervenções visando minimizar erros sistemáticos e erros aleatórios. E aí, o primeiro passo de uma revisão sistemática é a formulação da nossa pergunta de pesquisa, porque pode parecer simples, mas não é. Porque uma revisão sistemática muito bem conduzida, ela tem que, como eu disse, ela tem que ser muito explícita. Então, como a literatura hoje em dia ela é muito complexa, tanto em número de conceito quanto em número de artigos, se a gente não for bastante específico a respeito do que a gente está buscando na literatura, a gente começa a introduzir viés do pesquisador. Então, por exemplo, a gente começa a ver artigos que a gente não tem muita certeza se tem que ser incluído ou não. Aí o autor vira e fala, então exclui porque eu não sei como categorizar esse artigo. A gente começa a introduzir o nosso viés de pesquisador dentro, né, da nossa revisão. Então, o certo é a gente diminuir ou minimizar o máximo possível desses viés.
E a nossa pergunta de pesquisa ela tem que ser clara, precisa e objetiva. Um jeito de fazer essa promoção de pesquisa é seguir a estratégia PICO, que eu não sei se todo mundo conhece, né, que está em inglês, mas é basicamente o P é para a população, alvo, paciente ou problema. O I é intervenção, indicação ou interesse. O C é controle ou comparação, por exemplo, comparação com outros tratamentos, com outras intervenções, ou, como é o caso de algumas revisões, não tem comparador. E o O é de outcome no desfecho. Então, por exemplo, eu trouxe aqui 2 exemplos de perguntas de pesquisa de revisões sistemáticas, né? Eu vou começar pela do lado esquerdo. Então, em estudantes do ensino médio, quais são os efeitos da meditação mindfulness em comparação com aulas tradicionais de educação socioemocional no bem-estar emocional? Então, a nossa população-alvo é estudantes do ensino médio. Eu não vou estudar crianças, eu não vou estudar adultos, eu não vou estudar idosos, eu vou estudar estudantes do ensino médio. Todos os artigos que vierem com o resto, estudando efeitos do mindfulness em idosos, em adultos, eu não vou considerar minha revisão sistemática, porque a minha revisão sistemática só vai olhar para os estudantes do ensino médio. Os efeitos da meditação mindfulness, então essa é a minha intervenção, né, que eu tenho interesse de pesquisar, comparado com aulas tradicionais de educação socioemocional, que é o nosso comparador, no bem-estar emocional, é o nosso desfecho. Ou seja, se eu encontrar, por exemplo, algum estudo em estudantes de ensino médio que estejam vendo efeitos da meditação mindfulness em comparação com aulas de dança no bem-estar emocional, eu não vou incluir, porque não está na minha pergunta de pesquisa. Seria um critério de exclusão. No lado direito, né, no lado direito, qual é o impacto do uso de intervenções cognitivo-comportamentais na redução de sintomas de ansiedade em adultos jovens? Aqui a gente vê que a gente não tem nenhum comparador, a gente não tem nenhum tratamento, alguma intervenção para comparar. Ou seja, eu quero ver intervenções cognitivas comportamentais, seja comparando ou não com alguma outra intervenção. Então, eu incluiria todos os estudos que viram intervenções cognitivo-comportamentais, seja incluindo ou não no comparador. Aqui eu só faria uma ressalva que depois que eu fiz a aula que eu pensei o que é um adulto jovem, isso também está um pouco especificado, eu acho que adulto jovem é uma classificação que pode mudar de acordo com o país, de acordo com a classificação, então o ideal seria adultos entre jovens, seria de 18 a 24 anos, por exemplo, então eu deveria botar na minha pergunta de pesquisa, adultos de 18 a 24 anos. Mas tudo bem, mas para a formulação de pergunta de pesquisa tá bom, até porque redução de sintomas de ansiedade, como eu vou considerar os sintomas de ansiedade, quais medidas, quais escalas que eu vou colocar para procurar. Então, tem como a gente ir esmiuçando essa pergunta de pesquisa. Eu acho que é isso. Porque depois eu acho que vou começar a adentrar muito em coisas muito específicas da revisão sistemática. Eu acho que como primeiro passo, a gente poderia fazer esse brainstorm sobre como formular essa pergunta de pesquisa, que seja clara, pesquisa objetiva, para a gente conseguir ter bem definido o que a gente quer mapear, como a gente quer avaliar e sintetizar a evidência sobre psicometria computacional. Então, eu acho que o desafio é esse, que para mim é o mais superior, na verdade, pensar na pergunta de pesquisa. Eu acho que como é uma área bem incipiente, nova, talvez não necessariamente uma revisão sistemática, porque eu não sei se vai ter muitos estudos primários, mas talvez uma revisão integrativa, uma revisão de escopo. Por isso que desde o começo eu estava falando, eu não sei se uma revisão sistemática vai dar certo. Mas, de qualquer forma, essa promoção de pesquisa ela é o primeiro passo para a gente começar a pensar na revisão. Eu não sei se foi alguma dúvida, alguém quer perguntar, fazer um comentário. Eu acabei correndo demais, porque eu achei que eu não ia dar tempo, eu falei super rápido. Eu também, quando você foi explicando os tipos, me pareceu mais o escopo integrativo mesmo. Eu também acho que é por conta enfim, tem bastante ponto de se pensar mesmo. Então, assim, como a gente falou, né, a proposta aqui, hoje a gente vai montar um projeto, então, do SF, ele vira um subprojeto, e daí a minha sugestão é que no WhatsApp, as pessoas tiverem interesse, vou fazer pergunta lá, se manifestem, eu já vou vinculando a esse segundo projeto, e a gente vai marcar uma reunião extra, tá? Só com as pessoas do projeto, para a gente começar a discutir essa questão da formulação da pergunta. Que aí foi o que a Jéssica colocou. Esses detalhamentos que estão até no slide anterior, né? Esses detalhamentos aqui das fases,
Tá. das fases, a gente vai fazer ao longo do processo mesmo de construção da revisão, obrigado, da revisão já com o grupo, então com quem tem interesse, tá bom? Porque daí fica específico, para a gente poder ir fazendo esse quase uma capacitação, quase um workshop, né? Um workshop ativo, vamos dizer, sobre revisões, tá? Então, se alguém tem mais alguma dúvida, então eu vou encerrar a gravação. Só encerrar a gravação aqui.